Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que Deus falou comigo. Sobre o rei segundo a vontade de Deus. O propósito desse vídeo aqui não é falar sobre rei Davi, mas falar quais são as características que um rei ele devia ter. Convém nós conhecermos esse texto e entendermos ele para que nós saibamos como escolher, né, um governante para a nossa nação. E não somente isso, mas também para que saibamos quais características convém um líder ter. Isso é muito importante, por exemplo, para aqueles que diz que vamos fazer, são pais de família, para que eles saibam como exercer uma boa liderança em sua casa, e para aqueles que são chamados para serem líderes espirituais, saberem como exercer liderança sobre os seus irmãos de maneira efetiva e de acordo com a vontade do Senhor. Eu estou falando um pouco baixo por causa que é madrugada agora. Bom, peço que você abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 17 e leia comigo do versículo 14 ao 20. Está escrito: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, disseres: Porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: Nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono de seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, no original que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Antes de começar a explicar esses textos, quero compartilhar com vocês uma curiosidade, caso vocês não saibam. Bom, a palavra rei, ela significa o que anda em retidão. Isso mostra que uma das principais coisas que o rei deve fazer, se não a principal, é andar retamente nos caminhos de Deus e não desviar-se deles. Bom, agora começando a explicação, no versículo 14, Moisés ele está falando com o povo de Israel do que eles deveriam fazer quando eles quiserem um rei. Moisés, eu não sei se ele já sabia que o povo iria pedir isso, ou se o Senhor ele revelou, se ele previa que isso ia acontecer, ou se o Senhor revelou a Moisés. Mas o caso é que ele sabia que o povo ia chegar um momento em que eles iriam pedir um rei. Eles não iriam querer ser guiados, governados por Deus. Eles iriam, em um momento, querer ser governados por um humano. Como todas as nações ao redor dele, como mostrado, eles iriam querer ser como as outras nações. Mas, ao invés do Senhor negar isto, ele decidiu então atender esse pedido que futuramente o povo de Israel faria. Ele deu mandamentos e instruções sobre o que fazer. O povo de Israel
no versículo 5 é mostrado que os israelitas, quando eles fossem escolher um rei para si, eh, o rei ele precisaria primeiramente ser escolhido por Deus para reinar. Ah, o homem que fosse estabelecido para ser um governante de Israel não deveria ser uma pessoa escolhida pelo homem, mas uma pessoa escolhida pelo Senhor. Você lembra da história do rei Davi? O profeta Samuel, quando ele foi para a casa de Jessé para ungir o rei, ele iria escolher para a pessoa errada, pois quando apareceu os irmãos de Davi, o profeta Samuel olhou a aparência e ele viu: esse homem é forte, ele é alto, estou diante do rei de Israel. Mas o Senhor o corrigiu, viu? Não olhe para a aparência. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, todos os irmãos de Davi foram reprovados para serem reis, mas somente Davi, um menino, um pastor de ovelhas, é que foi escolhido. E mais tarde foi mostrado que Davi foi o único homem, entre todos os seus irmãos, que teve coragem de enfrentar um gigante de que estava afrontando a Deus. Enquanto que o rei Saul e seu exército de guerreiros ficou com medo do número de Golias por 40 dias. E não ousava nenhum deles se levantar para lutar contra aquele gigante. Mas Davi teve ousadia e coragem de fazer isto. E não somente de valentia, o rei Davi, ele era um homem que verdadeiramente queria fazer o que era certo. Um homem que amava a Deus e muito. Outra característica que o rei tinha que ter ele tinha que fazer parte do povo de Deus. Ele não poderia ser alguém de fora, porque se isso acontecesse, se uma pessoa de fora do povo fosse estabelecida para rei, ele iria contaminar, iria corromper o povo de Deus. Ele iria trazer para si ensinamentos de como ele ia trazer más obras, o que poderia desviar o povo do Senhor, e levá-los ao pecado. No versículo 16 é mostrado que o rei não podia multiplicar para si cavalos. E o que isso quer dizer? Há um provérbio que diz que prepare seu cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O rei, ele não podia confiar na criatura, mas ele devia confiar no Criador, porque a sua vitória não vem de guerreiros, ela vem do Senhor. E há um outro versículo em Salmos que está escrito: nenhum rei se salva pela grandeza de um exército. Outra vez aqui mostra que uma das virtudes que o rei tem que ter é a piedade. Piedade é fé, é crença, confiança. O rei devia confiar no Senhor e não depositar sua confiança em nenhuma criatura, quer um homem, quer uma mulher, quer um animal. E outra coisa também é que o rei ele não devia multiplicar para si poder. Ele não devia ser uma pessoa obcecada em aumentar o seu poder e domínio. O objetivo do rei não deve ser este. Ele deve amar ao Senhor e não ao poder. Ele deve usar o poder que ele recebe para praticar a justiça e fazer o bem. E não buscar ter poder para ficar, por exemplo, para ficar satisfazendo os desejos da carne. E o rei, ele não devia fazer o povo de Deus retroceder e levá-lo à escravidão. Não. No versículo 17 é mostrado que o rei não devia multiplicar para si mulheres, para que seu coração não se desvie. O que isso mostra? O rei ele devia ter uma só mulher, né? E não ter mais de uma ao mesmo tempo. Bom, nos tempos antigos,
era permitido um homem ter mais de uma esposa, mas, mas essa não era a vontade do Senhor. E o Senhor ele queria que ao menos o rei ele fosse se alguém separado da poligamia. Yeah, 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 porque, como posso dizer, o rei ele tem poder, os seus atos e palavras pesam, são muito. O rei não devia multiplicar para si mulheres, porque se ele fizesse isso, a sua mente ela se desviaria do Senhor, e se inclinaria para suas mulheres e para as coisas deste mundo. O rei devia não amar os prazeres, e também ele devia ter uma só mulher, porque se ele se casasse com mais de e ainda ambas fossem más, ambas fossem desobedientes à palavra, elas o influenciariam e o induziriam ao mal. Ao, e E um outro motivo também é porque o rei, ele precisava ter um tempo para com Deus, para dedicar-se a ele. Se porventura ele tivesse muitas mulheres, eles- ele, ele teria também muitos filhos. E como consequência, se o rei, ele ficaria, como dizer, ele ficaria dividido, ele quase não teria tempo para dedicar-se ao Senhor e ao seu reino. Não, porque ele teria que ficar pensando em como agradar cada uma de suas mulheres e como cuidar de cada um de seus filhos, para o bem deles e para não haver conflitos dentro de sua casa. E outra característica que o rei, ele não deve... indo para a próxima característica do rei, ele devia não multiplicar muita prata e ouro para si. Isso quer dizer que o rei ele deve não amar o dinheiro e não ter dinheiro demais consigo. Não é pecado ter dinheiro, mas ter dinheiro demais pode ser perigoso, porque ter dinheiro demais pode fazer uma pessoa passar a ser avarenta, e amar o dinheiro e confiar nele. E o dinheiro como dizer, o amor ao dinheiro é um grande perigo, pois o rico, quando ele esteve diante de Jesus, ele queria a salvação. Perguntou: bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Deus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem rico, ele se alegrou. Eu já tenho feito tudo isso desde a minha juventude. O seu Senhor, por amor àquele homem, disse: falta-te uma coisa, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Aquele homem rico, ele se entristeceu e foi embora. Por quê? Porque ele tinha muitas riquezas e ele não queria renunciar a elas. Mas ele precisava fazer isto, porque ele havia cumprido os mandamentos, mas faltava um: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. No coração daquele homem, ele não amava Deus de todo o coração, porque ele amava o dinheiro. E o amor ao dinheiro o levou a rejeitar a Cristo. E há um provérbio na Bíblia que diz que o príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. O que esse provérbio está mostrando é que um governante tolo, ele oprime muito ao seu povo. E um motivo do porquê um governante oprime muito é o amor ao dinheiro. Ele oprime o seu povo para poder conseguir mais dinheiro. Não estou dizendo que todos os casos são assim.
Pode ser por esse motivo, mas também pode ser por outros. Mas se algum governante ele odeia a avareza, ele odeia o amor ao dinheiro, ele será abençoado com longevidade. Se você não sabe o que é longevidade, isso quer dizer vida longa. No versículo 18 ao 20, tinha contado outra característica de um rei. Nos tempos do Antigo Testamento, nem todos sabiam ler e escrever. O rei ele devia saber isto, porque ele devia escrever para si uma cópia da Bíblia Sagrada, né, e tê-la consigo e ler ela todos os dias. O que isso demonstra que o rei ele devia ser um homem devoto a Deus. Como fazer? O que mais honra a sua aliança com o Senhor entre todos os homens do seu povo. Ele devia ler a Bíblia Sagrada todos os dias para que ele aprendesse a temer a Deus, e para que ele guardasse todas as palavras do Senhor para cumpri-las, e para que ele fosse humilde em seu coração, e não que e para que ele não quisesse como dizer, para que ele não quisesse oprimir a seus irmãos, não, para que ele não quisesse abusar de sua autoridade sobre eles. E para que também este homem ele não se afastasse da palavra de Deus de nenhuma maneira, e para que os seus dias de vida e os seus filhos fossem multiplicados, para que eles tivessem vida longa. Trazendo um pouco sobre, trazendo um resumo sobre como é um governante, como escolher um governante. Ele precisa ser um homem escolhido pelo Senhor. Ele tem que fazer parte do povo de Deus. Ele deve confiar em Deus, não buscar multiplicar para si poder, ser homem de uma só mulher, não amar o dinheiro e não buscar ser muito rico ou rico demais. Isso. Ele deve também ser uma pessoa reta. Tá? E também ele deve ter uma Bíblia Sagrada e ler ela todos os dias e praticar as palavras da Bíblia. Ele deve não ter outros deuses. Ele deve adorar e servir a Deus e não fazer ídolos para si. Não tomar o nome do Senhor em vão. Ele deve honrar a seu pai e a sua mãe. Deve não assassinar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, não cobiçar. E ele deve amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Uma das principais virtudes que um rei tem que ter é a justiça. Isso aqui, biblicamente, justiça é a piedade e o cumprimento da lei, a fé e a obediência. São a mesma coisa, só que em sinônimos. O rei também ele tem que ser uma pessoa humilde e que não oprima seus irmãos, não abuse de sua autoridade, e que ele também não se afaste da palavra do Senhor. Essas também são as características de um líder. O líder tem que ser escolhido pelo Senhor, fazer parte do povo de Deus, não multiplicar para si poder, não fazer o povo do Senhor retroceder e voltar para o mundo. Ele deve ter uma só mulher, ser reto, não amar o dinheiro, não buscar multiplicar dinheiro demais para si. Ele deve ter uma Bíblia, lê-la todos os dias e praticar as suas palavras. Ele deve temer a Deus. Esqueci de mencionar essa parte. Qualquer governante, ele precisa ser temente ao Senhor, porque se ele não teme ao Senhor, então ele não odeia o mal. E se ele não odeia o mal, então não receia praticá-lo. O líder também ele precisa ser humilde
de não abusar de sua autoridade sobre os que lhe estão sujeitos, e não se afastar da palavra de Deus. Deus, o governante, o líder, ele precisa ouvir a palavra do Senhor todos os dias e estar próxima dela. Né? E isso é importante por diferentes motivos, porque a palavra de Deus é o alimento do espírito e da alma. Né? A palavra do Senhor é a verdade. E a palavra do Senhor, ela é justa. Tá? Está perfeitamente justa. Tá? Quem a pratica está fazendo verdadeiramente a coisa certa. Tá? Tá? E quem a desobedece está fazendo o mal. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar contigo sobre mais uns versículos relevantes sobre o rei. Em Provérbios capítulo 8, versículo 12 ao 17 está escrito: Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todo o juiz da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Aqui está falando sobre a sabedoria. A sabedoria, que é o conhecimento e o entendimento, segundo Provérbios, ela habita com a prudência, que essa virtude significa previsão. É prever o que acontecerá antes de acontecer. E não estou dizendo, por exemplo, consultar um vidente, não. É pensar no que acontecerá antes de acontecer. E a sabedoria, ela habita com a prudência e ela encontra o conhecimento e os conselhos. Deus. É mostrado que por meio da sabedoria, os reis, eles reinam. Não. E que, portanto, mas nisso quero dizer que qualquer rei, qualquer governante, qualquer presidente, qualquer governante, qualquer líder, ele precisa ser um homem sábio, viu? E governar, liderar com sabedoria. Para que ele tome as melhores decisões, para que ele faça o bem e conduza o povo, para que conduza os seus liderados no caminho da vida. Como uma pessoa ela pode obter a sabedoria? Em Provérbios capítulo 12, capítulo 2, versículo 1 ao 6 é contado que, para isso, uma pessoa ela tem que aceitar as palavras de Deus e guardar os seus mandamentos. Ela deve amar, desejar, valorizar e buscar a sabedoria e a inteligência, o conhecimento e o entendimento. E assim ela entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. E com o temor do Senhor, ela conseguirá a sabedoria. Está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Se uma pessoa temer a Deus, então o Senhor falará ao ouvir dessa pessoa e lhe dirá palavras de conhecimento e entendimento. E conhecimento dessa pessoa, ela saberá coisas que antes ela não sabia. Conhecerá e entenderá coisas que ela antes não conhecia e não entendia. E ela poderá saber até mais do que, por exemplo, por velhos e também em estudiosos. Porque o Senhor, ele é a fonte de todo conhecimento verdadeiro. E ele sabe de tudo. Desde as coisas minúsculas até as maiores do universo. Bom, agora eu termino esta mensagem.
Meus irmãos, se porventura vocês gostaram dela, peço que vocês deixem seu comentário e apertem no botão de gostei. Tá? E também compartilhe este vídeo para os seus amigos. E se porventura você que está me assistindo é um homem, você é um pai de família, lia, pratique estes princípios de liderança em sua vida, para que você exerça bem a sua autoridade, o seu papel como cabeça da sua mulher, e de seus filhos. E também, se porventura você for chamado para trabalhar na política, pratique estes princípios da palavra de Deus para que você seja um bom governante segundo a vontade de Deus. E use a sua autoridade e poder para a glória do Senhor. Use para praticar a justiça e fazer o bem. E também guarde a si mesmo para que você seja santo e não corrupto. Bom, que Deus os abençoe. E até a próxima, se Ele quiser.